Olá, a nossa saudação fraterna a todas as pessoas que nos veem e ouvem nesses instantes através das plataformas digitais. Mais uma vez, nos encontramos reunidos com o propósito de refletir sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje teremos o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Mas antes de iniciarmos a nossa prece, endereçando a Deus, Pai de amor e bondade, a nossa gratidão por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos de nossas vidas, os dons da saúde, do bem-estar, da família, do trabalho, dos amigos, da fé que professamos, das atividades que realizamos, que nos desafiam para o nosso desenvolvimento intelecto e moral. Por todas as situações, Senhor, nós vos damos graças, porque sabemos do seu infinito amor, da sua infinita bondade, justiça e misericórdia para com todos os seus filhos, indistintamente. A Jesus, o Mestre querido, guia de toda a humanidade, que deixou através do Evangelho, da Boa Nova, as instruções detalhadas, até muito precisas, plenas de sabedoria e de bondade, a fim de que, ao nos dedicarmos à sua prática, pudéssemos ir galgando os degraus da nossa evolução. E aos bons espíritos, nossos amigos, nossos guias, nossos protetores, que também permanecem sempre junto a nós e que em momentos como esse, que nos reunimos em torno do Evangelho, unem-se ao nosso esforço, trazendo-nos suas boas vibrações, suas boas inspirações, a sua dedicação, sempre amorosa e fraterna. Nossa gratidão também. Que possamos seguir unidos neste propósito de servir, de amar e de melhorar. Que assim seja. Então, como foi dito, nós vamos hoje analisar o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vamos entender aqui a questão da salvação, não é? Porque para muitos pode ficar a ideia trazida das religiões ancestrais, as quais todas merecem o nosso maior respeito, a nossa veneração, a ideia de que alguns de nós serão salvos na medida em que professemos essa ou aquela religião, e os demais que não o fizerem estariam perdidos, estariam relegados por Deus a um eterno sofrimento, a uma passagem indefinida pelas regiões infernais. Na verdade, não se trata de salvação neste sentido, mas a salvação de cada um de nós quanto a nós mesmos, nos salvarmos dos aspectos ainda que nos aproximam da nossa inferioridade, ou seja, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cobiça, todas essas imperfeições que ainda trazemos em graus diferentes para cada um de nós, para cada uma de nós, e que nos afastam de uma felicidade, de uma paz, de uma situação em comunhão com os espíritos que já alcançaram este entendimento e que já podem viver em paz e em felicidade. Então, salvar-se a si mesmo significa desenvolver as virtudes da humildade, da caridade, do amor ao próximo,
eliminando assim, por consequência, porque é incompatível a criatura ao mesmo tempo ser fraterna e egoísta, amorosa e ciumenta, enfim. Então, na medida que nós desenvolvemos essas virtudes, eliminamos as nossas imperfeições e dessa forma ganhamos o direito de habitar as regiões celestes, estando em paz e em felicidade, em plena felicidade conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Então esse é o sentido de salvação, salvar-nos de nós mesmos. Mas o capítulo começa então Allan Kardec trazendo como primeiro item o de que precisa o espírito para se salvar e a parábola do bom samaritano. Então, no primeiro item aqui, ele traz uma passagem que está no Evangelho de Mateus, em que Jesus apresenta a seguinte situação. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então aqueles para quem Jesus dirigiu essas palavras acharam estranho e indagaram a ele: Mas Senhor, quando foi que nós o vimos com fome, ou com frio, ou doente, ou preso, né, para o Senhor dizer essas palavras? E aí então Jesus disse: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E aí, então, em seguida, o rei diz àqueles que estavam à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Da mesma forma, aquelas pessoas que estavam à esquerda do rei estranharam essa sentença e perguntam: mas quando foi que essas situações aconteceram, né? E em verdade vos digo, foi a resposta do rei: todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Essa passagem, então, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versos que vão do 31 ao 46. Então vejamos que aqui Jesus apresenta uma cena bastante forte, né, do que seria a ideia do juízo final, né, de um momento em que o rei, né, o Filho de Deus, retornaria à terra em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza, se sentaria no seu trono, cercado pelos seus anjos, por aqueles que o assistem, e faria o julgamento das criaturas de todas as nações da terra. Veja que esse rei não tem o seu poder circunscrito a essa ou aquela determinada região. É um rei que governa todas as nações da terra.
E aí, diante de todas as nações, faria a separação entre aqueles que praticaram atos de bondade, de misericórdia, de justiça, de caridade para com os semelhantes, em especial para com aqueles semelhantes mais pequeninos, mais carentes, mais necessitados, não é? E dessa forma, então, teriam agido de acordo com o mandamento de amar a Deus, amando os semelhantes. Estes passariam à direita do rei, e aqueles que, ao contrário, tivessem fugido das situações em que lhes era possível servir, atender às necessidades dos seus semelhantes mais carentes, estes então ficariam à esquerda do rei. Aos da direita estaria destinado então a vida no paraíso, no reino de Deus, e aos da esquerda passariam então a viver no inferno, na região de sofrimentos, né? sem fim. Claro que Jesus fez uso de uma linguagem muito própria e necessária ao nível de compreensão das criaturas de sua época, que não teriam condições de assimilar uma linguagem em que Jesus falasse das coisas por um prisma mais espiritual, de maior elevação. Então foi necessário, para transmitir o seu ensinamento, que Jesus fizesse uso dessa linguagem, né, do juízo final, até porque essa ideia do juízo final já acompanhava a humanidade, e acompanha até hoje, né, de longa data, essa ideia de um momento em que cada criatura comparecerá diante de um tribunal e será julgada por seus atos. É muito antiga e muito forte na nossa memória ancestral, não é? Então Jesus fez uso dessa linguagem, desses recursos para transmitir a sua mensagem. E que mensagem é essa? Vejamos que o critério usado pelo rei para separar bons de maus não foi a questão de que religião eles praticavam, de que condutas exteriores eles adotavam, em quais sacramentos eles se apoiavam, se eles eram ricos, se eles eram pobres, se eram poderosos ou não, se habitavam este ou aquele país, se tinham essa ou aquela cor de pele, pertencentes a esta ou aquela raça. Nada disso foi usado como critério para o julgamento do rei. O que ele usou, então, como atributo para definir os que passariam à sua direita ou os que passariam à sua esquerda, não é? Foi exatamente os atos que cada um teve durante a sua existência com relação aos seus semelhantes. Toda a prática voltada para o bem ao próximo foi considerada como um atributo para classificar a criatura entre os eleitos do paraíso, do reino dos céus. E, da mesma forma, toda a conduta que fez com que as pessoas evitassem, fugissem, se esquecessem dos seus deveres para com a prática da fraternidade, do amor ao próximo, da caridade em si, foi o suficiente para os incluir na lista daqueles que ocupariam os lugares tenebrosos, as regiões infernais. Então vejam que o elemento único e exclusivo capaz de nos salvar dentro daquele conceito que já falamos no início são as nossas condutas caridosas, é o nosso amor ao nosso semelhante, é a nossa dedicação dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações a assistir aqueles que carecem mais do que nós outros. E quando nós olhamos para os lados, olhamos para trás, sempre encontraremos alguém numa situação de necessidade, de carência, e sempre haverá algo que nós possamos fazer
para diminuir a dor, o sofrimento, o desespero daquele nosso semelhante, daquela pessoa que nós vemos que está necessitada. Isso é uma lei e a única condição para alcançarmos a paz interior, a paz da nossa consciência, para alcançarmos uma condição de felicidade já aqui na Terra, já aqui nesta vida, num planeta de expiações e provas. Portanto, a prática da caridade é a única condição capaz de nos levar a essa situação de salvação, não é? de nos libertarmos das correntes que nos aprisionam ao nosso passado delituoso, de crimes contra a lei de Deus. Nós somos criminosos perante a lei divina na medida que a infringimos praticando atos de desamor, atos motivados pelo nosso egoísmo, por querermos somente para nós, pelo nosso orgulho, por nos considerarmos superiores, melhores do que outras pessoas, atos de indiferença para com o sofrimento alheio, enfim, todas essas questões que nos afastaram da paz, da felicidade e nos aproximaram dos tormentos, dos sofrimentos. Então, neste julgamento final, que é uma cena alegórica, evidentemente que ninguém enfrentará um tribunal com essas características, mas não nos enganemos. Temos, cada um de nós, um juiz bastante rígido, bastante rigoroso, que é a nossa própria consciência. É ela que nos acusa quando nós praticamos atos equivocados e é ela que nos absolve quando praticamos atos amorosos. Então todos trazemos na intimidade um severo juiz que irá certamente fazer o seu papel de nos apontar aquilo em que nós erramos e que necessariamente precisaremos restituir, ressarcir, refazer, porque é da lei que assim se cumpra, não é? Até o último pinguinho no J terá que se cumprir até que alcancemos a condição para habitar o reino dos céus. E depois, na sequência, Allan Kardec traz a parábola do bom samaritano, em que Jesus é confrontado por um sacerdote que pergunta o seguinte: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei mosaica, não é? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás a vida eterna. Não é? Cumpra esse mandamento e só esse mandamento já é suficiente para alcançar a vida eterna, ou seja, para alcançar a condição de espírito que superou suas inferioridades e que vive em paz na espiritualidade em regiões de felicidade. Não é? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo. Mas qual próximo? O próximo da minha família? O próximo da minha seita? Da minha religião? Do meu partido político? Enfim, quem é o meu próximo? Quis saber o sacerdote. E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar,
Tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versos de 25 a 37. Então vejamos que mais uma vez Jesus deixa claro, sem nenhuma margem para dúvida, para questionamento, qual é o critério, qual é a decisão, a atitude esperada de cada criatura para cumprir o primeiro e principal mandamento, que é o de amar a Deus acima de tudo, amando ao nosso semelhante como devemos nos amar, não é? Então, amar a Deus só é possível através do amor ao próximo. E quem é esse próximo? É aquele que se apresentar em situação de necessidade, de carência, e para quem nós possamos prestar um serviço, a quem nós possamos de algum modo assistir. Veja que Jesus, na sua enorme, infinita sabedoria, na parábola ele apresenta 3 figuras. A primeira figura, na verdade 4, né? A do homem que é ferido pelos ladrões. O primeiro personagem que passa por ele na estrada é um sacerdote que vê o homem caído e nada faz. Vejamos por que o sacerdote passa por aquele homem, vê que ele está numa situação de sofrimento, podendo morrer, e nada faz. Porque, segundo as práticas rigorosas do judaísmo, o sacerdote, para comparecer a uma cerimônia, ele precisava completar todo um ritual de purificação, purificação do corpo, purificação das vestes, para poder celebrar uma cerimônia no templo, por exemplo. Então, ele, fazendo esse deslocamento pela estrada, indo de Jerusalém a Jericó, encontra um homem que ele não sabe se está vivo ou morto. Ao tocar naquele homem, caso de fato ele esteja morto, estivesse morto, todo aquele esforço que o sacerdote fizera de autopurificação, no entendimento deles, estaria inutilizado, porque ele se contaminaria, ele se conspurcaria ao tocar um homem morto. Então ele, que estava com pressa, certamente para cumprir as suas obrigações formais perante a religião, ignora o semelhante sofrendo e segue o seu destino. O levita, a mesma coisa. O levita também era um integrante da comunidade religiosa, que adota a mesma postura. Observa o homem caído, mas nada faz. E o samaritano, que naquela época, então, havia uma profunda divisão e um ódio entre fariseus e samaritanos por questões religiosas, por questões de entendimento da lei, foi o único que se compadeceu, que ao ver o homem caído se encheu de compaixão e tratou aquele homem, cuidou daquele homem, levou aquele homem até um estabelecimento e pediu para que o dono
se cercasse de todos os cuidados e deixando inclusive dinheiro adiantado para cobrir eventuais despesas, e caso as despesas do hospedeiro fossem superiores aos 2 denários, aquele samaritano se comprometeu a cobrir essa diferença no seu regresso. Então vejamos que Jesus coloca como atributos de moralidade, atributos capazes de levar a criatura a viver no reino dos céus, a conduta. Não a religião, não as crenças, não as práticas ritualísticas, a formalidade do culto. Tudo isso é respeitável, tudo isso faz parte das necessidades humanas e nós não devemos de maneira nenhuma criticar ou combater ou menosprezar. Pelo contrário, cabe-nos respeitar. Mas entendamos que essa ritualística, essa formalidade dos cultos, não tem nada a ver com a prática do amor ao próximo. A prática do amor ao próximo está relacionada exatamente com as atitudes, as condutas, o interesse em saber o que se passa com a outra pessoa e fazer o que estiver ao nosso alcance, não apenas do ponto de vista material. Claro que Jesus, ao contar a parábola do rei, na cena do juízo final, fala de atos de caridade, de dar de comer, de dar de beber, de vestir, de abrigar, enfim, que é muito normal. Mas não apenas atos neste sentido. Nós somos caridosos toda vez em que nós estamos diante de alguém que está abalado, que está deprimido, que está nervoso, que está transtornado, e dirigimos a essa pessoa palavras para acalmá-la, para fortalecê-la, para incentivá-la, para motivá-la, não é? Mostrando a essa outra pessoa talvez um lado diferente da questão, procurando chamar a atenção dela para aspectos que talvez ela não esteja percebendo, não esteja notando, ou simplesmente nada dizer, apenas ouvir, apenas servir como ouvidos amigos, sem criticar, sem julgar, sem entrar em discussões, apenas ouvir. A pessoa está necessitada de um desabafo, de colocar para fora suas angústias, suas tristezas, suas mágoas, suas revoltas, enfim, e cabe-nos naquele momento apenas ouvir e prestar a nossa solidariedade. Isso é caridade. Um sorriso, um bom dia sincero, um abraço, um aperto de mão. Tudo bem, hoje em dia o distanciamento social está nos impedindo de fazer essas coisas, mas nós podemos ter um gesto de cumprimentar a pessoa, de sorrir, mentalmente desejar a ela tudo de bom, tudo de melhor, toda a paz, toda a saúde, todo o bem-estar. Isso é ser caridoso para com o semelhante. Nós não precisamos necessariamente dar de comer, dar de beber, dar de vestir. Evidentemente que nós vivemos numa realidade social em que há muitas pessoas que carecem do básico, do essencial para a sua sobrevivência. É uma triste realidade, sem dúvida nenhuma. E não cabe aqui julgar por que é que a pessoa entrou nessa situação, se a pessoa gosta ou não gosta de trabalhar, ou então aqueles que entendem a lei de causa e efeito, que argumentam se ela está sofrendo, se ela está passando por uma situação de carência, de miséria, é porque ela está resgatando erros do passado. Ainda que esse pensamento seja correto, ele não é cristão. Porque nós temos o dever cristão de minorar, de diminuir, de mitigar as dores e os sofrimentos daqueles que estejam próximos a nós e que esteja dentro das nossas possibilidades. Então, fazer qualquer tipo de julgamento ou racionalizar o porquê que a pessoa está sofrendo e, portanto, nada que eu faça vai resolver porque ela está acertando as suas contas com a lei divina,
isso é uma demonstração de egoísmo. Isso é uma demonstração de insensibilidade, de indiferença para com o próximo e, portanto, contrária à lei de amor, à lei de amar a Deus através do amor ao próximo. Então, nós estamos nos aproximando da nossa salvação, agindo com indiferença, agindo com egoísmo, com orgulho? Certamente não. Estamos sim angariando situações difíceis para nós mesmos. Não é? Então, Jesus coloca como única e exclusiva condição para a nossa salvação a prática da caridade, do amor ao próximo, fazer todo o bem que nos seja possível ao outro, à outra, que nós gostaríamos, caso estivéssemos nós em situação semelhante, que o outro ou a outra fizesse por nós. É muito simples esse conceito. Ele é possível de ser entendido por qualquer pessoa. Não requer erudição intelectual, não requer grande inteligência. Todos nós somos sim capazes de fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que o outro por nós fizesse. E aí segue ainda a lição em que Jesus, né, é confrontado pelos fariseus, mas eu acho que repete o ensinamento anterior. E vem lá no item 6 a necessidade de caridade segundo Paulo, segundo o apóstolo Paulo. Aquela passagem muito bonita, de profunda inspiração, né, de Paulo, quando ele diz assim, na primeira epístola aos Coríntios: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Então, que beleza! Como o Paulo foi capaz de, já num momento avançado da sua vida terrena, assimilar, compreender com perfeição, com exatidão o ensinamento do Cristo. Como ele foi capaz de se autotransformar, deixando para trás aquele Saulo, doutor da lei, orgulhoso, vaidoso, arrogante, que não aceitava ter a sua vontade contrariada, que perseguiu os cristãos, que ordenou o apedrejamento de Estevão e que depois do episódio às portas de Damasco, em que ele tem a visão de Jesus, perguntando por que ele o perseguia, ele entende, o seu espírito recupera a sua memória ancestral e se coloca à disposição do Cristo para servi-lo. Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, então, inicia toda a sua peregrinação para se tornar no grande divulgador do cristianismo, fora da Judéia principalmente. Por isso que ele é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele sai da Judéia, daquela região da Galileia, e vai para a Ásia, para o norte da África, até a Europa, até Roma, Espanha, levando a boa nova. E porque entendeu a essência do pensamento
do Cristo. E essa passagem da carta aos Coríntios retrata muito bem esta compreensão. De que me serve falar todas as línguas? Do que me serve o dom da profecia, a perfeita ciência de todas as coisas? Se eu não tiver caridade, tudo isso de nada serve. Tudo isso representa nada diante da lei divina. Porque para se tornar digno de habitar o reino dos céus, é necessário a prática da caridade, no limite das nossas forças e das nossas possibilidades. Então é isso. Tem mais um item ainda que é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, mas eu entendo que já foi suficientemente colocado aqui que a única salvação possível é aquela que se dá através da caridade, porque a caridade não depende da religião que nós praticamos, não depende do grupo social a que nós estejamos fazendo parte, não depende de nada disso, depende da nossa vontade, depende do nosso sentimento, depende da nossa disposição em nos doarmos um pouco que seja em favor do nosso semelhante. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Fica aqui então a nossa mensagem para a nossa reflexão. Eu agradeço profundamente a atenção, a audiência de vocês e desejo que Deus os abençoe profundamente com saúde e paz hoje e sempre. Muito obrigado.